porque não existe nada melhor do que ouvir a tua voz, Senhor, como usa o André como instrumento. Isso que eu te peço, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém, queridos. Graça e paz. É um prazer e uma honra estar aqui. Eu creio que todos já me conhecem. Estou junto com a minha esposa, a Giane. E graças a Deus por essa oportunidade. E desde já agradeço aos líderes responsáveis por esse momento e os pastores dessa igreja também, pastor Luiz e a Eliane, que estão na responsabilidade da vida espiritual dessa igreja. O Senhor venha conduzir a cada um de nós. Amém? É um momento gratificante e desafiador, porque hoje, dia 13, momento ao qual o Brasil estava jogando, mas vocês vieram. Amém? Então é um momento desafiador, mas é um momento de grande importância para nós. E precisamos avaliar as nossas vidas, o nosso casamento, as nossas particularidades e enfrentar os desafios da vida. Não são fáceis. Hoje nós vemos andar juntos com dificuldade, e nós sabemos que a vida tem dificuldade, e agora esse desafio do equilíbrio. Né? Todos chegaram com o copo? Não. Só o David que não? E a Ângela? Mas não desistiram. Isso é importante. E o David ainda chegou dançando. Isso é importante diante dos desafios da vida. Então não podemos desistir de nada, né? Porque tem muitas pessoas que desistiram, né? E essa é a proposta do mundo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, o versículo 24. Gênesis, o capítulo 2, versículo 24. Somente um versículo, a qual vai dizer assim: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Amém? É um versículo bem conhecido de nós. E o que nós podemos ver que uma das coisas que atrapalha a caminhar juntos com propósito é que muitas pessoas se desviam dos padrões bíblicos e estão seguindo os padrões do mundo. Então, quando nós deixamos de seguir os padrões estabelecidos por Cristo e seguimos aos padrões do mundo, há dificuldades. Por quê, queridos? Porque o conceito moderno de família é muito diferente do conceito de Deus sobre família. O conceito deste mundo sobre família é diferente do conceito de Deus, porque enquanto para Deus a família é essencial nos planos de Deus para alcançar esse mundo, para a sociedade moderna, há muitos conceitos que a família não passa de um ajuntamento. E nós vemos isso. Um ajuntamento temporário e sem maiores compromissos. Ficam juntos enquanto der certo. Mas esse é o conceito do mundo. Então, o conceito de casamento está cada vez mais sendo ameaçado pelos constantes apelos. As estatísticas sobre casamento não deixam dúvida. Ficam juntos enquanto estiver sendo interessantes, mas esse não é o propósito de Deus. A Bíblia vai dizer assim, Eclesiastes 7:29, que Deus criou o homem perfeito, mas ele criou muitas invenções. Deus criou o homem perfeito, colocou lá no jardim, e Deus deu tudo para ele, uma companheira. Deus criou tudo perfeito. Mas o homem criou muitas invenções. E que invenções são essas?
Iremos ver os projetos dos homens. E quais são esses projetos dos homens? Poligamia. O projeto dos homens. União estável. Projeto dos homens. Divórcio. É um projeto dos homens. Separação. Projeto dos homens. Nós sabemos que o inimigo trabalha tudo em cima disso. Para separar, trazer desunião. Mas o projeto de Deus é um projeto único. Deixará o homem, o seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. Esses três verbos, deixar, unir, nós vemos, deixará o homem, seu pai, a sua mãe, unir-se à sua mulher. Se tornar, o outro verbo nesses três. Unir, estar junto, unidos. Então, o deixar, também um deixar geográfico. Talvez não possa ser geográfico no sentido de você morar em outro país, mas o deixar de você viver com ela, decisões, uma só carne, se tornar uma só carne. Então, o lesbianismo, projeto dos homens, o homossexualismo, entre outros projetos dos homens. O projeto de Deus continua sendo o mesmo. Deixar o homem, seu pai e sua mãe, e se unir à sua esposa. Então, poderíamos com propriedade dizer que o modelo familiar composto pela união de um homem com a mulher através do casamento tem sido ameaçado pelas constantes ameaças e profundas do mundo. Estão ocorrendo a cada dia nessa atualidade. Nós vemos mas que mudanças são essas? Vivenciamos hoje um relativismo nos valores morais. Alguns anos atrás, davam-se mais valor à virgindade. Hoje os jovens são estimulados ao sexo antes do casamento. Que absurdo! Antigamente se dava mais valor à virgindade. Hoje é um apelo. Então os jovens são estimulados ao sexo antes do casamento, por meio dos apelos constante e presente no meio da sociedade. Isso vai se refletir na igreja. Vivenciamos também um vazio de Deus. Há muitas pessoas vivendo um vazio de Deus. Isso atrapalha, porque quando há um vazio de Deus, Deus deixa de dirigir. Nós deixamos que o eu, a nossa prepotência, venha a fazer aquilo e não deixar Deus direcionar. Então, estamos vivendo momentos de crises em vários aspectos. A vida tem dificuldade. São crises espirituais, crises financeiras, familiares, políticas, ministeriais, morais. Mas hoje eu quero falar de conflito e crise familiar que atrapalham a caminhar junto com o propósito. E esse é o tema proposto. Caminhar juntos com um propósito. As crises ou os conflitos fazem parte da vida e devem ser tratados em vez de ser escondidos. Então, ou seja, escondido e ignorado, porque às vezes ignoramos tudo isso. Então, seria uma ilusão afirmarmos que, mesmo sendo cristão, não iremos passar por momentos de crise. Porque se Deus está no negócio, se Deus uniu, então eu não vou passar por crise. Não, a vida tem dificuldade. Nós vemos aí, precisamos de equilíbrio, precisamos andar junto no mesmo compasso, e não é fácil andar junto no mesmo compasso. Então, como lidar com essas crises e esses conflitos no casamento? Como lidar com tudo isso? O primeiro passo, não use o tratamento do silêncio. O que significa isso, o tratamento do silêncio? Lá no Salmos 39, versículo 2, se puderem colocar para mim, no Salmos 39, versículo 2, ele vai dizer assim, o salmista: enquanto me calei,
Resignando e me continuei inutilmente, minha angústia aumentou. Nessa versão está dizendo, com silêncio fiquei qual um mundo. Calava-me mesmo acerca do bem, mas a minha dor se agravou. Então, o salmista está dizendo com silêncio. Então, às vezes falar não vai resolver. Essa não pode ser a metodologia do cristão. Se eu falar, vai ser inutilmente. Não. Então, ele está dizendo que enquanto eu me calei, a minha angústia aumentou. Então, o diálogo é a chave para um relacionamento quase perfeito. O diálogo. Isso é tudo de muita importância para a nossa vida, o diálogo. Para um relacionamento quase perfeito, o diálogo. Então, no momento do conflito, o silêncio parece ser o caminho menos doloroso. Eu vou ficar calado, não vou falar, mas tudo tem um momento certo para falar, para reagir. Então, há pessoas que dizem, falar não vai resolver nada. Então, para que falar? Então, esse tem sido o método predileto dos casais. O problema oposto é quando a pessoa fala demais. Provérbios 13, versículo 3. Esse é o problema quando a pessoa fala demais. Tem alguém aqui que fala demais? Não, eu creio que não, né? Não fala, não vá na sua cabeça, não precisa falar, quem fala demais. Fala demais, mas coisas boas, né? Então, Provérbios 13, versículo 3. Fiquei calado, não disse uma palavra nem mesmo a respeito de coisas boas, mas o meu sofrimento piorou ainda mais. Esse é o salmista também dizendo. Então, falar não vai resolver. Não, o diálogo é a chave para um relacionamento quase perfeito. Então, nós vemos aí, querido, que discutam os problemas na hora e lugar adequados. Isso é importante para a vida dos casais, para as nossas vidas, discutir os problemas em momentos adequados. Lembre-se, o diálogo não é um monólogo, uma sucessão de perguntas e respostas. Não é diálogo, e sim entrevista jornalística. Entrevistas como? Como assim? Onde você foi? Onde você estava? O que você estava fazendo? Por que você chegou a esse horário? Isso são entrevistas, não é um diálogo. Com quem você estava? Então, falar por código não é diálogo. Tem pessoas que falam por código, né? E acaba irritando. A pessoa, ela acaba ficando zangada. A pessoa que fala por código. Falar por código vira uma indireta. Que resultarão, enfim, em as pessoas ficarem zangadas ao mesmo tempo. Algo que poderia solucionar, resolver, a pessoa vai ficar zangada com o outro. E irão ficar zangados ao mesmo tempo. Então, seja autocontrolado e temperante. Ouçam de maneira compreensiva e receptiva. Procure resolver as tensões fora do horário de trabalho. Isso são todos os requisitos que precisamos para as nossas vidas. Por que fora do horário do trabalho? Porque ali vocês estão preocupados, estão cansados, estão a atenção. Então procure o momento certo, resolva o problema e não ataque um ao outro. É importante. Então, geralmente, ao discutir um problema, as pessoas usam de censuras, insinuações que, em vez de resolver, acabam ferindo a pessoa amada. Não briguem ou discutam na presença dos filhos. Tem casais que brigam na presença dos filhos, na presença de pessoas. Então, não briguem em público. Ou seja, ao fazer um comentário,
em público que possa magoar o outro. Pode parecer engraçado, né? Mas isso fere. Fazer um comentário em público, no meio de pessoas. Então, às vezes parece ser engraçado, as pessoas vão rir, né? Mas isso acaba ferindo a pessoa amada. Então, não fujam ou menospreze o assunto. Esforce para entender o que o seu cônjuge, dê atenção quando ele está falando. Amar é parar o que está fazendo e dar atenção. Para tudo. Para aquele momento, dê atenção a essa pessoa. Olhar para o seu cônjuge, dar ouvido e atenção enquanto ela fala. Não generalize ou exagere os problemas. Presta atenção ao volume de voz. Ao seu volume de voz. Como que você está falando? Pois quando gritamos, estamos demonstrando o nosso desequilíbrio. Quando gritamos. Às vezes faz muita diferença, querido, o tom de voz. Onde você estava, meu querido? Aonde você estava? Chegou essa hora. O tom de voz vai fazer toda a diferença. Então, seja um bom ouvinte. Deus criou o ser humano com uma boca e 2 ouvidos. Isso é uma indicação de quando deve falar e quando se deve ouvir. Tiago 1, capítulo 19, vai dizer: meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, resolva naquele dia. Às vezes não deixa para o dia seguinte. Se for possível, no outro dia, quando todos estiverem calmos, vamos discutir os problemas, porque todos estão calmos, descansados. Então, procure o momento adequado, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Seja humilde e admita quando você estiver errado ou errado. Estejam sempre dispostos a dizer 3 coisas. Eu estou errado. Seja sincero. Por favor, me perdoe. O perdão tem efeito curativo. Tanto para quem perdoa, tanto para quem recebe. Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Cristo foi o maior exemplo de perdão para nós. Se entregou. Perdoar é reconhecer que alguém errou. O perdão é um ato de decisão, no que se refere às questões internas que perturbam a paz de um indivíduo. Então, seja amável e use frases para elogiar e demonstrar o que você gosta. Eu te amo. Alguém já disse isso ontem? Eu te amo, você é importante, você faz parte da minha vida. Ontem foi o dia dos namorados. Então isso é importante. Eu gosto muito de você, não gosto quando você faz tal coisa. Você está demonstrando sinceridade. Mas fala com brandura, fala com carinho. Não gosto quando você faz isso. É o tom de voz que vai fazer toda a diferença. Ouça atentamente as queixas de seu cônjuge, sem justificar. Estejam dispostos a admitir seus erros. Mantenham os pais fora e se entreguem uns aos outros, sem reserva, aceitando uns aos outros como parte de si mesmo. A Bíblia diz uma só carne. Tem pessoas que tudo depende dos pais. Procurem tomar a sua decisão com a sua esposa. Os pais, eles fazem parte de uns bons conselheiros. Isso é importante, ouvir. Mas nunca deixa se levar sobre a interferência dos pais. Mas um bom conselho, sempre os pais darão. Isso é importante. Mas nós precisamos, a vida a 2,
A Bíblia diz que se torna-se uma só carne, é deixar geograficamente, e deixar e tomar a sua decisão e unir-se. O casamento é uma instituição divina, com regulamentos, alguns regulamentos, e nós sabemos que precisamos aceitar um ao outro. Ou seja, esses regulamentos jurídicos. Isso é importante. Então, sejam pacientes, o seu cônjuge, o ofendido não vai crer com rapidez todas as promessas feitas. O Alfredo até falou no começo, algumas promessas que foram feitas, né? Algumas alianças, eu vou melhorar. Isso vai demonstrar durante o tempo. Isso vai demonstrar com a atitude, fazendo. Podemos dizer, algumas alianças, algumas promessas que foram feitas. Às vezes a pessoa errou, a pessoa não vai acreditar no começo. Tudo tem o tempo, e esse tempo vai dizer. Então procure manter as declarações de amor feitas no período de namoro. Sabe aquele período de namoro que foi feito declaração um para com o outro? Então procure cumpri-la, as promessas. 3 coisas importantes que não pode faltar nos casais. Aceitação. Efésios 5:33 vai dizer assim: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher. Lemos o versículo, esse de Efésios 5:23, assim como Cristo amou a sua igreja e por ela se entregou. Cristo amou a sua igreja e se entregou pela sua igreja. Foi um amor, queridos, incomparável. Esse amor de Cristo. Se entregou. Então o homem deve amar, se entregar a ela. Com amor, com sinceridade. Admiração. Eu falei sobre aceitação. Admiração. Tire os olhos do defeito. E procure admirar gestos. Tire os olhos do defeito. Cada um tem defeito. Mas procurem admirar gestos. Porque se eu for olhar os defeitos, todos nós temos. Dedicação. Arrume tempo para estarem juntos. Hoje em dia nós vemos que o tempo a sós, a dois, é muito escasso. Foi dito a escassez de tempo. Às vezes não temos tempo, mas procure tempo. A vida não é só trabalho. A vida também não é só passeio. Mas o passeio vai fazer parte do tempo. Sai daquela rotina, é importante. Às vezes tem momento que é preciso se dedicar mais ao diálogo, à conversa, para que as coisas se andam junto. Então, as 3 fases mais importantes da vida: 2, admitir que estou errado. Como eu disse, porque o filho pródigo ele vai dizer assim: pai, pequei, reconhecimento. Eu pequei contra os céus e contra ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Reconhecer que errou. Eu estou errado. Por favor, perdoe-me. Mateus 6,12 vai dizer: perdoa as nossas dívidas. Perdoa os nossos pecados. Então essas 3 fases, eu te amo muito, é importante. Efésios 5:25, a qual eu coloquei aqui: maridos, ame cada um a sua mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O casal deve evitar contar seus problemas conjugais aos familiares. Evite contar aos familiares, outras pessoas.
E os sogros interferem, e os pais interferem na vida dois. Deve evitar ameaças, tais como: eu vou te largar. Algumas ameaças. Vou sumir desta casa. Isso é uma ameaça gravíssima. Você me paga, eu vou devolver. Eu vou dar o troco. Vou te mostrar quem manda nessa casa. Fala, Jesus. Vou te mostrar quem manda nessa casa. Evite as pequenas desavenças, porque delas que procedem todas as ameaças. Então, como eu disse, resolver nos momentos certos. Então, procure essas pequenas desavenças, porque isso vai proceder todas as outras ameaças. Então, resolva essas pequenas coisas. Então, sejam conciliadores. Esse é um antídoto que destrói o veneno das brigas. Essas pequenas desavenças. Lutem um pelo outro. Nunca um contra o outro. Lutem junto. Vamos conquistar juntos. Somos uma só carne. Mostre sempre simpatia, entendimento mútuo e disposição alegre. E sejam sempre alegres. O apóstolo Paulo disse isso, né? Diante das dificuldades, estou sempre alegre, sempre contente. Mostrem sempre simpatia, todos os momentos. Construam seu lar sobre a fé cristã. Então, construam o seu lar sobre a fé cristã. Isso é importante, construir sobre a fé cristã. Por quê? Porque eu vou ter respaldo. Construindo sobre a fé cristã, eu vou saber direcionar a minha vida. Porque o próprio Espírito Santo ajuda nos momentos de dificuldade. Nunca deixe só um dia sem perdoar. Nunca deixe um dia sem haver perdão. Nem um dia só. Hoje eu não quero perdoar, não quero conversar. Nunca fiquem zangados ao mesmo tempo. Tem pessoas que ficam zangadas ao mesmo tempo. Isso vai causar discussão. Nunca lance em rosto o erro do passado. Coisas que já passou, deixa lá para trás. Então, nunca lance em rosto os erros do passado. Isso é um perigo no casamento. Ficar remoendo coisa que já passou. Prossiga, porque a vida ela tem muitas outras oportunidades. E essas oportunidades, a porta pode se fechar. Então, aproveite as oportunidades. Nunca se esqueçam das horas felizes. O Alfredo disse, né? Tem momentos de tensão, tem momentos de felicidade, tem momento do aborrecimento. A vida tem dificuldade. Nunca se encontrem sem o termo bem-vindo. Como você está? Bom dia. Alguém prepara o café de manhã para sua esposa? De vez em quando? Você, homem, você levanta, você prepara o café, está tudo pronto, posto sobre a mesa? Faz, irmão Zé, faz. Coisa linda, maravilha. Isso é maravilhoso, querido. Eu, de vez em quando, eu faço o café. Faço o almoço. Isso não vai tirar sua masculinidade. Você fazer, você limpar. Procure ajudar. Nunca use indiretas. Quer estejam sozinhos ou na presença dos outros. Mesmo sozinho, nas suas particularidades, e na presença dos outros.
Procure cada um se esforçar ao máximo para estar de acordo com os desejos do outro. E tem coisa que eu não gosto, a gente faz porque eu gosto de comer. Então isso ela faz. E hoje eu fiz algo que ela não come. Mas eu fiz para mim. Porque ela não come. Berinjela, ela não come. Eu fiz uma berinjela, ela não estava em casa. Hã? Você já fez muita coisa. A tapioca. Fiz uma tapioca, eu comi. Então, procure satisfazer o desejo do outro. Trazer alegria para o outro. É importante. São pequenos detalhes. Nunca deixe o sol se pôr sobre a nossa ira. O ressentimento. Melhor é não zangar-se. Melhor é não irar-se. Mas não tem como, querido. A vida, ela tem surpresa. A vida tem dificuldades. Mas como eu disse, o perdão, ele é curador. O perdão, ele cura, nos trata. E somos diferentes. Nunca suspire pelo que poderia ter sido, mas tire o melhor partido daquilo que é. Ficar se exaltando daquilo que poderia acontecer, se engrandecendo, mas tire o melhor partido daquilo. Tome por exemplo, porque isso vai mudar. Não censure nunca, a não ser que tenha uma certeza de que a falta foi uma falta cometida. Mas trate isso com amor. Errou, trate com amor, com perdão. Breves palavras proferidas na manhã preenche a jornada da vida. Breves palavras proferidas na manhã preenche um longo dia. Você que é homem, você quer alguma coisa, mais tarde, procure fazer durante o dia. Não deixe que nenhuma falta cometida fique sem ser confessada, perdoada. Nunca se esqueça que o lugar mais próximo do céu na terra é aquele em que duas almas se tornam iguais. Isso quer dizer que uma só carne se torna iguais. Assim como Cristo disse assim, o mesmo sentimento a qual em Cristo Jesus, nós precisamos sentir a dor do cônjuge, do próximo, da pessoa amada. Eu creio que você não quer o mal para ela, nem ela quer o seu mal, quer dizer. Então, queridos, nós precisamos ser recíprocos um para com o outro. Ninguém quer o mal do outro. Mas tem pessoas que parece que trilham um caminho de desavença. Um caminho que não leva para o céu. Jamais se esqueçam que o casamento foi estabelecido por Deus. É uma ordem divina. Foi estabelecido por Deus. E que só a sua bênção pode torná-lo o que deve ser. Só as bênçãos de Deus. O casamento é uma instituição divina com algumas regras jurídicas, mas foi estabelecido por Deus. O mundo não compreende assim. Então não permite que esperança o distancie do lar. Tem pessoas que têm esperança de algo, nunca permite que isso distancie do seu lar. Se foi algo que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir nas nossas vidas. Ele vai cumprir no teu casamento, Ele vai cumprir na vida dos teus. Porque se foi Deus que disse, Ele vai fazer. A Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer
infinitamente mais, além daquilo que pedimos, além daquilo em que pedimos. Então, os grandes inimigos, para encerrar, os grandes inimigos do casal: infidelidade. Esse é um dos grandes inimigos do casal. A infidelidade começa na mente. Chamamos de fantasia. Tudo começa na mente. E já percebeu? A mente é um campo de batalha. Tudo começa na mente. Chamamos de fantasia. Pensamentos lascivos podem surgir na mente de qualquer pessoa que dá lugar à carne. Pode ser suficiente para acabar com qualquer relacionamento. É um assunto tão sério, é abominável aos olhos de Deus. Portanto, o casal deve ter cuidado com elogios, assédios. Você já tem alguém para te elogiar? O seu amado. A sua amada. Um outro inimigo do casal: mentira. Parece ser uma coisa pequena, insignificante. Mas quantos casamentos foram destruídos por causa de uma mentirinha? Mentirinha à toa, né? Cuidado. Tenha o tamanho que tiver a mentira, sempre vem do diabo. A Bíblia diz que o diabo, ele é o pai da mentira. João 8:44. Então, essa mentira, ela vai trazer desconfiança. O apóstolo Paulo diz: nunca mintais uns para com os outros. Nunca. Ele está dizendo. Colossenses 3:9. Deixando a mentira, fala cada um a verdade. A sinceridade é um compromisso constante na vida conjugal. Um outro inimigo do casal: ciúmes. Todo mundo tem um pouco de ciúmes, mas não exagerado. Algo que seja exagerado. Você precisa ter um pouquinho de ciúme. Tem algum homem ciumento aqui? Tem bastante, né? Todos. Mas não aquela coisa exacerbada, é uma coisa exagerada. Porque isso vai trazer desconfiança e destrói o casamento. Não confunda zelo com ciúme. O cuidado sempre vamos ter. Um olhar. Porque o olhar, querido, ele fala. Se sua esposa estiver em aperto, em perigo, se alguém estiver assediando ela, conversando, e ela te der uma olhada, pode ser na igreja, qualquer lugar, você vai perceber, você vai agir. Você vai tirar ela do perigo. Mas isso é proteção. Isso é cuidado. O ciúme representa a falta de confiança profunda. Um ciúme espontâneo significa zelo, é tolerável, é natural. Esse sentimento dominador, tranquilo, racional, pode até impedir que o outro desfrute o lar em uma família. Isso é normal. O ciúme doentio tem que ser combatido antes que ele se enraize. Ele precisa ser combatido. E como você pode combater tudo isso? Casal em oração. Leitura bíblica. E tem muitas outras coisas que temos algo que o mundo não tem. Direcionamento do altar, a palavra de Deus.
Esse é um dos privilégios que temos, a palavra de Deus vinda sobre as nossas vidas. Nós temos palavras sobre crescimento, nós temos palavras sobre encorajamento, nós temos palavras que não temos, nós temos palavras sobre fé, disposição, animar. Nós temos palavras de perseverança de homens na Bíblia que venceram as suas dificuldades, os problemas. Nós temos palavras na Bíblia que o Senhor, de mulheres, guerreira, rainha, que combateu, que lutou, pessoas que estavam fugindo, que Deus falou com pessoas. Nós temos vários direcionamentos. Então, temos respaldo de Deus. Então, um outro inimigo do casal, a armadura. A pessoa fica amarga. Esse ressentimento que ocorre quando não se perdoa. É uma doença, são queixas sem fim, reclamações que nunca se acabam. Tem pessoas que têm reclamações que nunca se acabam. Coração fechado. Eu não perdoo, eu vou vingar. Mágoas guardadas que destroem o relacionamento. Falta de tempo, um grande inimigo do casal. Refiro-me àquele precioso e fundamental tempo que o cônjuge precisam e deve dedicar um ao outro para conversar, brincar, namorar. Eclesiastes no capítulo 9, o versículo 9 vai dizer: goze a vida com a mulher que amas todos os dias da sua vida, quais Deus te deu debaixo do sol. Essa palavra gozar, felicidade, é bem-aventurança. Aproveite a vida com a pessoa amada. A vida é curta, a vida é um estralo de dedo, é passageira. Momentos bons, momentos ruins, momentos de dor, mas aproveite esse tempo. Os casais que não gastam tempo juntos são casais que vivem em superficialidade, esfriando-se e afastando a cada dia, e chega um dia em que foram tantas as horas consumidas separadamente que já não tem mais diálogo. Não tem mais aceitação. Nunca perca o espírito romântico. Tem casais, querido, que não tem mais esse espírito romântico. Aquele tempo de namoro, aquele tempo gostoso de passeio, já perdeu o espírito romântico. E eu creio que somos exemplos para famílias. Esse espírito romantismo deve haver na vida dos casais. Não somente momentos de tristeza, mas momentos de felicidade. Porque sempre tem algo inesperado nas nossas vidas, que acontece rapidamente no estado de medo. Às vezes tudo está caminhando bem. De repente, uma surpresa. Uma surpresa como? Um desemprego, uma morte. Tudo isso vai trazer nas nossas vidas desconforto. Mas tudo isso na nossa vida é importante para o crescimento. Um diálogo, uma conversa, estarem juntos, estarem também à disposição de Deus. O casal que oram junto, decidem as coisas juntas, conversam antes de marcar um compromisso,
são casais felizes. Porque eles estão caminhando juntos em um só propósito. Eu não faço nada, nenhuma compra, a não ser que seja os meus materiais de serviço, algo grande, sem consultar a esposa. Porque se der errado, queridos, se der errado, deu errado, então os dois conversamos, então vamos juntos sanar o problema. Mas primeiramente oramos juntos, conversamos, vamos fazer? Vamos fazer. Vamos ir? Vamos ir. É da vontade de Deus? É da vontade de Deus. O Senhor aprovou? Aprovou. Então, ok. Então está tudo certo. Se Deus aprovou, está tudo certo. Eu disse que a falta de diálogo tem sido um dos problemas sérios. Mas a falta de diálogo franco e aberto entre os cônjuges, sem diálogo tudo fica mais difícil e distorcido. Cada um vai entendendo do seu jeito, aumentando assim a distância entre os dois. A televisão ela continua fazendo um papel muito bem de partir o casal. Já percebeu? Tem casais que um está assistindo televisão, o outro está jantando. Queridos, para encerrar, a mesa é um lugar de conversa, de atenção, de suprimento de Deus, um lugar de diálogo. A mesa das nossas casas precisa ser um lugar das bênçãos de Deus. Nunca se distancie, um para um lado, o outro no celular, porque isso vai trazer exemplos para os filhos. E a gente, nós tínhamos, apesar que nós não temos filhos, então a gente jantava muito no sofá, mas juntos ali, juntos. Você pode ter vários tipos de métodos, mas eu sempre falo, vamos ficar na mesa. A mesa é importante. A mesa é importante. Orar junto, conversar, pedir orientação a Deus. Então, sem conversa, sem diálogo, tudo vai ficar difícil. Então, não deixe que isso atrapalhe a sua vida. Pode atrapalhar, não deixe isso atrapalhar a sua vida. E eu quero encerrar aqui. Eu gostaria de chamar a minha esposa, a Giane. Ela irá orar. Queridos, essas orientações, esses conselhos, são conselhos básicos, a qual eu orei a Deus, pedi a Deus, Deus me deu essa palavra. E esses grandes inimigos dos casais, hoje caem por terra. Em nome de Jesus. Porque não foi feito esse evento, essa programação em vão. Em tudo Deus tem um propósito. E que venhamos a estar direcionados dentro dos propósitos de Deus. E a partir de hoje você venha a refletir sobre como está sendo o seu casamento. Está sendo direcionado por Deus? Deus é o centro do nosso casamento? Deus continua sendo o centro da minha vida? Deus continua sendo o centro do meu ministério? Então vamos orar. Amém? Graças a Deus, irmãos. Graças a Deus, queridos. Glória a Deus. Estamos todos felizes aqui nessa noite.
Amém. Tirar foto com o meu álbum.